Olá, arianos e arianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, Ares. Estamos no mês de março de 2026. Vamos ver como que as energias vão estar para vocês durante esse período. Ares, a energia do momento não é nada lógica, né? Não é aquela questão de ver para crer, ou até mesmo esse é o lado racional das coisas. Em outras formas, a ciência aqui não está ganhando, porque ainda assim não há lógica. Então fala muito dos sentidos, né? O sexto sentido fala muito daquilo que você está sentindo ou daquilo que você está tocando, mas sem uma visualização, sem um parecer. Vocês vão perceber que esse período vai ficar um pouco estranho, se podemos chamar de estranheza. Mas imagine só, você que é um ariano ou uma ariana que tem mais conexão ou que você tem uma afinidade com o espiritual, você vai perceber logo de cara o que está acontecendo. Você vai saber exatamente se o que você está captando é uma energia de alguém, se é uma entidade, se é um presságio ou qualquer coisa nesse sentido, sem que aquilo precise ser visto nitidamente afigurado para você. Figurado para você. Mas se você é um ariano ou ariana que não busca tanto, né, que você é uma pessoa mais voltada à parte da matéria, ou você é mais para o lado científico, seja o que for, mas não é uma busca constante, isso pode ser um pouco mais difícil para você, pode ser assim, difícil para vocês, um pouco difícil para vocês. Por quê? Porque você pode sentir que é coisa da sua cabeça, você pode acabar tendo uma certa paranoia em relação ao que você está sentindo. Pode haver confusão de ideias ou até confusão em relação ao próprio comportamento ou à atitude do outro. Então, às vezes a pessoa vai estar agindo assim com você de uma forma bacana e pode ser confundido as intenções daquela pessoa em relação a você, né? Então você pode achar que essa pessoa, sei lá, tá dando em cima de você, que essa pessoa tá querendo alguma coisa a mais, então pode entrar num sentido um pouco precipitado das coisas. Então, até para você que não tem tanta aproximação do espiritual, seria importante você se conectar mais. Seria importante não só pela sua proteção, mas para o entendimento daquilo que você está sentindo, para que você consiga obter as respostas mais sérias, mais singelas, para você poder agir ali na sua vida. Né? Mas essa é uma energia que também fala de força, que fala de fé, mas que as coisas estão sendo mais sentidas do que vista e você vai ter que ter um discernimento para distinguir o que é ou não real nesse período, ok? Então é a energia que vem para vocês. Né? Acreditar sem precisar ver, acreditar sem precisar enxergar. Tem algo nesse sentido. Vamos com a energia complementar, Ares. Com a energia complementar, fala muito sobre camuflagem. E isso pode, por isso que fala que você vai ter que sentir as coisas, né? Porque só ver não vai te dar um resultado, ou você não vai ter a verdade só olhando algo. Por quê, Ares? Porque tem algo camuflado, ou tem alguém se camuflando aqui. Por exemplo, vamos dizer que alguém está disfarçando bondade. Quando você olha para aquela pessoa, você vê a pessoa, sei lá, ajudando um desconhecido, fazendo caridade, falando palavras bonitas. Você nunca vê essa pessoa fazendo nada de errado. Mas, quando essa pessoa está na casa dela, no particular dela, é uma pessoa que maltrata, às vezes, a esposa, o marido, os filhos, é uma pessoa fora do controle, é uma pessoa que não é nada legal. Vamos dizer que essa pessoa é da sua convivência. Essa pessoa te trata bem, te dá flores,
ou prepara o seu jantar, mas lá fora essa pessoa te desrespeita, essa pessoa mexe com outras pessoas, tá um exemplo. Então aqui existe alguma coisa que está sendo camuflada. Alguém que está passando despercebido ou uma situação que vem passando despercebido, porque essa energia se camufla ao ambiente, se camufla a algo, vai camuflar, perdão, em relação aos seus ideais, vai se camuflar em relação aos seus desejos. Então, essa pessoa ela sabe sobre você, ela sabe o que você gosta, então ela vai camuflar-se em relação a isso. Agora, é uma energia que pede assim para você observar mais e falar menos, porque isso será importante para você nesse momento. O que está sendo desafiador para vocês, Áries? O que está sendo desafiador para vocês está relacionado a uma energia masculina. Pode ser outra pessoa de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Mas assim, por que está sendo desafiador essa pessoa? Porque ela realmente pode estar mexendo em certos pontos na sua vida que faz com que você tenha que tomar algumas atitudes, né? Ou pode ser necessariamente a pessoa que está se camuflando ali, né? Uma pessoa que se camufla para obter informações ou, né, existe um certo fingimento, alguma coisa que não está certa aqui. Para outros, isso pode representar um líder, na verdade, não a hierarquia do chefe em si, mas pode ser um coordenador, um gestor. Essa energia também pode representar na família a energia de um pai, ou pode falar também de assuntos de paternidade aqui. Né? Talvez alguém esteja mentindo sobre uma paternidade, ou alguém esteja mentindo algo sobre filhos. Mas assim, eu sinto que vai ser desafiador lidar de alguma maneira com essa pessoa. E para a maioria que sim, é uma energia masculina, né? Então pode ser uma pessoa que finge bondade, né? A pessoa está disfarçada, mas não é uma pessoa de confiança. Ok? Vamos seguir, Ares. Só que lá no fundo, quando você olha para essa pessoa, você sente que tem alguma coisa errada, ou quando você escuta alguém falar alguma coisa, você está sentindo, você não está vendo, porque o ver é bonito, o ver é uma beleza, mas o sentir é o incômodo em si. Então tem alguma coisa que não condiz aqui. Ares, vocês começam aqui com uma energia aonde fala sobre preceitos, mas você pode sentir que tem alguma situação que não merece segunda chance, ou você está sentindo que as suas escolhas ou o que você está trazendo ali à tona está sendo muito julgado por alguém ou por outras pessoas. Pode haver alguma situação que envolve uma energia, se for na família, uma energia materna, mas em outros aspectos aqui pode representar uma situação onde você vai precisar assumir a frente e vai precisar realmente adotar uma postura mais séria daqui para frente por causa de algum retorno ou de algum contato que você tem. Pode ser que exista julgamentos em relação à sua pessoa num ambiente de trabalho ou até mesmo num ambiente familiar. E isso faz com que você tenha que mudar a sua postura em relação a essas pessoas. Eu sinto assim que para a maioria vocês vão se isolar ou vocês vão ficar um pouco distantes de alguém aqui.
Como se você sentisse que você precisa estar no seu próprio mundo para entender o que está acontecendo ou para poder se conectar de uma maneira mais certa para poder agir aqui. Porque talvez com essa pessoa em torno ou do assunto que trata essa pessoa de alguma forma, não dá para ouvir palpites, não dá para sair aceitando qualquer coisa, concordando com qualquer coisa. É como se você tivesse que parar, se recolher e pensar numa melhor forma, uma melhor estratégia de lidar com essa pessoa ou de lidar com esse julgamento de alguma forma. Mas há uma finalidade aqui. Eu sinto que é o fim de uma etapa na sua vida, Ares, ou no caso, chegou assim, é o fim do jogo, fim da linha. É o fim da linha. Alguma coisa não se sustenta mais, alguma coisa não se mantém mais, então é o fim da linha aqui. E isso vai colocar você a se aproximar de pessoas mais verdadeiras ou de ambientes que mereçam a sua presença ou de pessoas que mereçam a sua atenção. Porque em outro caso aqui havia muito julgamento. Você tinha uma boa postura, uma boa posição, até uma certa serenidade, mas de alguma forma ainda estavam julgando isso. Então, no seu recolhimento, você busca uma estratégia, uma forma melhor de resolver. Só que eu realmente sinto que existe um fim aqui. É como se tivesse acabado. E esse julgamento, ele vai gerar uma discussão. Eu quero que vocês saibam que esse julgamento é pelo simples fato porque alguém está competindo com vocês aqui. Alguém está competindo algo, está competindo atenção, está competindo ambiente. Não vejo que da sua parte você esteja fazendo isso, mas existe uma discussão que vai ocorrer. Pode ser que você e uma outra pessoa discuta porque essa pessoa está te julgando mal ou você apenas discute com essa pessoa porque ela, no comportamento competitivo dela, ela passou do limite com você. Então é como se essa discussão aqui fosse ser um pouco acalorada. E não precisa ser uma discussão com ofensas, agressividade. Pode, assim, ser uma discussão, um bate-boca de argumentos. E talvez essa pessoa não tenha tantos argumentos para defender a sua causa, para defender o que ela está dizendo ao seu respeito, ou o que ela pensa. E eu sinto que no meio disso tudo tem alguém muito em cima do muro, tá, Ares? Então, assim, existe um julgamento aqui. Pode ser vocês julgando uma situação, mas existe um julgamento, isso é nítido. Alguma coisa está sendo apontada. A partir do momento que isso é apontado, isso dá uma discussão, um bate-boca, uma argumentação, uma discussão. Mas existe outra pessoa envolvida e pode ser que essa pessoa esteja em cima do muro. E talvez fosse uma pessoa que devesse te apoiar na causa, te apoiar na situação, até porque essa pessoa se comprometeu com isso. Só que chega na hora, essa pessoa fica em cima do muro. Ela tira o corpo fora, ela não escolhe um lado. E você passa a perceber que não importa o tempo que você dedicou, não importa o que você fez ali, você sente que você está sozinho ou sozinha para resolver essa situação, para lidar com isso. Mas você, no seu próprio silêncio, você reconhece o seu valor, ou você reconhece de fato quem é essa pessoa, ou por que desse julgamento todo e por que da falta de atitude dessa pessoa. Só que no fundo, você já sentia isso.
Só que ainda que essa pessoa não fale nada, ou ainda que alguém não venha e diga diretamente no seu semblante o que ela pensa, você ainda pode estar olhando para isso ainda de uma maneira gentil. Então, assim, Áries, surge aqui uma situação e essa situação, ela, de alguma maneira, mostra exatamente o que você estava sentindo em relação a algo. Só que você poderia ter ignorado isso, porque você não viu, você não presenciou nada, então você poderia ter suposto que fosse coisa sua cabeça. Mas na verdade já tinha algo acontecendo, você estava sentindo tudo isso. E agora você vai ter a comprovação disso. Eu quero que vocês saibam que se vocês olharem para alguém, para uma situação e definir ali que aquilo ali vai ser daquele jeito, ou sentir que não pode contar com alguém, ou sentir que aquela pessoa está fingindo ser o que não é, vocês estão certos. Porque a assertividade de vocês em termos de sensibilidade, intuição está muito alta. Então, vocês devem confiar naquilo que vocês estão sentindo. E assim, essa finalização, ela tem a ver com alguma questão material, pode ser que você perda dinheiro, pode ser que você saia de um local, porque assim, tem algo se finalizando aqui, como eu falei, acabou, isso não vai acontecer mais, mas veio através de uma finalidade. Não, você se deu conta de que alguém ficou em cima do muro, alguém podia ter dito algo, falado algo, ficou quieto, né? Então tudo bem, acabou, fim de jogo. Mas isso tá te levando, Ares, para um futuro melhor, de verdade. É como se daqui para frente você vai estar com pessoas melhores, talvez frequentando ambientes melhores, você não vai precisar, ou fazendo alguma coisa que você realmente gosta, alguma coisa que prevaleça de uma maneira boa na sua vida, e você não vai precisar estar no meio disso tudo. Alguém foi muito, mas muito omisso ou omissa numa situação descaradamente e esse julgamento ele é muito injusto. Tá? Esse julgamento ele foi muito injusto. E é como se havia várias pessoas envolvidas, tá? Várias pessoas falando sobre esse assunto, várias pessoas apontando. Isso pode falar a respeito de família, tá? Pode ser parentes, isso pode refletir, por exemplo, no ambiente de trabalho, colegas de trabalho falando, comentando sobre, né? Então, assim, pode ser uma instituição, uma organização que você tinha que resolver algo e você viu pessoas julgando sua história, sua situação de uma maneira totalmente errada, né? Por simples competição, e existe uma discussão que acontece. Só que assim, Ares, alguém que poderia tomar a frente aqui da situação e resolver, porque provavelmente é a hierarquia ou a pessoa que influencia ou a responsável por isso tudo, está completamente omissa. Né? Então você não trabalha, um chefe, está omisso, não está falando nada, só está ali quieto, não está escolhendo um lado, mesmo ele sabendo que existe uma coisa errada, um apontamento, uma acusação aqui. Né? Se é uma plataforma, a plataforma está vendo o erro, mas não está fazendo nada a respeito, mesmo quando existam leis e normas que te protegem. Se é uma família, uma mãe totalmente omissa, né? Ela está deixando alguém julgar você, discutir com você e não está fazendo absolutamente nada. Aqui, assim, você vai olhar e vai falar: para mim, chega, não vou mais me envolver nisso, não vou mais ajudar ninguém, não vou mais perder meu tempo com essas pessoas. Quem eu pensei ali que eram bons amigos, bons colegas, bons vizinhos, não é nada disso. E você vai seguir fielmente com essa ideia. Tá? Você realmente vai fechar definitivamente algo aqui,
ou até mesmo se vem alguma ordem de cima e finalize alguma coisa na sua vida, isso não tá te deixando para baixo, não. É como se você até tivesse assim, animado ou animada, porque isso aconteceu. Porque isso poupou você de ter que falar ou resolver ou fazer alguma coisa. Ares. E assim, Ares, tudo isso se deu porque você não quis se afastar de uma situação antes. Então, assim, você estava num ambiente ou estava num trabalho que toda vez que você foi gentil, alguém demonstrava reconhecer essa gentileza, poderia ser uma pessoa que te elogiava, tá? Independente da área da sua vida. Alguém estava sempre sendo gentil, te elogiando, te mimando, seja o que for. Mostrando que era uma super protetora, mas na hora que você realmente precisou, essa pessoa não deu a mínima, não falou nada. É como se a pessoa estivesse olhando a injustiça e não fazendo nada a respeito dela. E aí que você se dá conta que você fala, caramba, deixou tirar proveito mesmo. Então, dali para frente, você vai buscar fazer suas coisas, trabalhar, estudar, se relacionar com outras pessoas. É uma coisa que você vai definir e você não vai mais seguir aqui com alguém ou com um ambiente ou uma situação. Se você tiver que buscar uma forma legítima de algo ou buscar uma lei, você está fazendo isso, mas você não está ouvindo essas pessoas. Né? Porque quem tinha o poder de resolver isso ficou totalmente omisso. Chega a ser até vergonhoso. Ok? Ares. Os signos que eu tenho aqui são Gêmeos, Libra, Virgem, Touro, Escorpião, Aquário e Leão, Sagitário. Então, assim, eu tenho todos os elementos aqui, tanto do signo de ar, de terra, de água, então tá todos aqui. Mas os que estão mais fortes e que estão mais influentes são o signo de Gêmeos. E Gêmeos é uma energia onde pode estar gerando alguma discussão entre vocês, muito argumento. Não existe muito acordo porque ninguém está querendo ceder, mas existe aí uma certa discussão. A energia de Libra é uma energia que não está se posicionando sobre que lado quer estar. É uma energia que está quieta, não está se envolvendo em determinado assunto e você pode interpretar isso como uma omissão, uma pessoa que não quer dar cara a tapa. A energia de Virgem é uma energia onde existe ali um certo reconhecimento, né? Existe ali por parte dessa energia às vezes um gostar de interagir, mas é uma energia que vai tentar se distanciar ou ficar mais em silêncio para provocar um incômodo e fazer vocês procurarem por eles de alguma forma. Pode ser vice-versa a situação também. Para quem está lidando com Aquário, Escorpião, energia de Touro e Leão, existe alguma questão que vocês estão conversando que pode envolver dinheiro, responsabilidade, pode ser que vocês também se sintam realizados de alguma maneira com essa energia, ou existe alguma coisa que eles estão te oferecendo com carinho e que vai te ajudar ou vai construir um futuro para vocês de alguma forma. Pode ser inverso também, tudo bem? E Libra, né? Já mencionei, Virgem, então essas são as energias, tá? Que estão mais fortes na leitura de vocês. Ares, se cuidem, tudo bem? Tenham um bom período e lembre-se,
Não desconsidere o seu sentir sobre algo ou alguém. Você só está recebendo a verdade de quem aquela pessoa de fato é, não de fato o que ela mostra. Tudo bem? Então é isso. Obrigado, Ares. Se cuidem. Tchau, tchau.